Sabe o que é o pior desses webtoons? É que eles são bons, mas eles irritam a tal ponto que você não sabe mais se você ama ou se você odeia. E aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Luana e hoje eu trouxe um vídeo que eu queria gravar muito. E aí eu passei todos os outros roteiros assim que eu tinha em ordem e coloquei esse daqui porque eu precisava falar pra vocês. Porque acreditem ou não, se é sorte ou é azar, eu acho que é azar. Eu li as 3 primeiras indicações uma atrás da outra, então eu me irritei em um nível que eu precisava fazer esse vídeo. Eu não sei como é que eu li histórias uma atrás da outra que me irritaram tanto. Meu Deus. Porque o que acontece? Gente do céu, muitas pessoas se iludem com boys e com relacionamentos e com a vida de verdade. Mas eu não, gente. O meu problema é que eu me iludo com histórias, pensando que a história vai melhorar, mas ela não vai. Mas estou eu lá iludida, trouxa, pensando que a história vai finalmente caminhar para o caminho que eu quero. Mais iludida que eu? Não tem, gente. Assim, as histórias, elas me impactam demais. Eu amo demais essas histórias. Mas confesso pra vocês que elas mexem comigo sim. Por exemplo, esses dias eu tava muito irritada na faculdade. E eu tava irritada porque eu tava lendo uma história que ela vai estar em breve em um vídeo aqui, que me deixou muito. E aí eu estava extremamente irritada porque eu estava lendo um webtoon. Isso acontece comigo, tá? Acontece. Se acontece com você ou não, não sei. Se é normal ou não, também não sei. Não ligo porque acontece comigo, vai fazer o quê, né? Vai nascer de novo por acaso? Bem que podia, né? Num mundo de fantasia, de preferência rica. Hoje a gente vai falar sobre 5 manhwas e eu acho que também tem manuas que acabaram por destroçar a minha sanidade. E a gente vai começar com A Noiva do Predador, numa tradução livre. Essa história está com 19 capítulos traduzidos e é o suficiente para você testar sua paciência, pode confiar em mim. É um pouco confusa a sinopse, mas vamos lá. A Elisha, que é a nossa protagonista, ela tem a sua primeira vida transformada em um inferno, porque ela tem uma dívida. E aí ela tem um símbolo que não deixa que ela fuja, então ela tem uma vida de escravidão, servindo homens, sendo usada, tendo seu corpo usado por pessoas ali que estavam só interessadas em ganhar, em se favorecer na vida, deixando com que ela passasse fome, frio, que ficasse doente, que fosse maltratada, que não tivesse carinho, que não tivesse amor. Então a primeira vida da protagonista é muito ruim, ela morre fugindo. Ela acaba voltando no passado e, como ela quer fugir desse destino, ela vai atrás de um homem que pode ajudá-la nisso, se ela ajudá-lo. Ela propõe um acordo com ele para que ela transforme o próximo líder daquela família, entregando os segredos daquela família, já que ela lembra da sua primeira vida. Em troca, ele irá tirá-la dali, pagar sua dívida e lhe dar a sua liberdade. Como ele está desconfiado que ela possa estar mentindo, enganando, ele pede um contrato de casamento onde as condições para que ela se torne livre, para que ela possa pedir o divórcio é conceder um filho para ele e que ela transforme-o no próximo líder daquela família hedionda. Porque, como é dito, o que ele não pode ter, ele destrói. Mais ou menos é essa a sinopse. Temos um conteúdo mais adulto, não tem cenas explícitas de hot, mas sim temos conteúdos assim um pouco mais maduros, na minha opinião. São bons para acrescentar nessa trama, já que a gente tem muita desgraça nela, então já é uma história adulta. A questão é que eu queria um desenvolvimento totalmente diferente, porque vocês podem pensar, não sei se vocês já leram, se vocês conhecem essa história, vocês podem pensar que o Lucerne é o salvador da Elisha, é quem trata ela bem, é quem tira ela daquela desgraça de família, daquela situação horrível. Mas assim, ela só é tratada um pouco melhor do que no outro lugar, porque ela é usada. Ela não tem voz, o corpo dela é usado, assim, é horrível. Como eu me senti lendo essa história. Porque, afinal de contas, ela saiu de um bico de sinuca, que ela estava em uma situação terrível, onde ela seria usada e sofreria demais para passar para outra situação, onde a condição dela é sim um pouco melhor. Ela é bem tratada, ela não vai passar frio, ela não vai passar fome, mas ainda assim ela é usada. Não é uma relação de amor, principalmente no começo. Talvez o desenvolvimento da história se transforme numa história de amor. Mas a questão é que eu não queria ver esse desenvolvimento. Eu queria ver um desenvolvimento onde a protagonista feminina se transformasse na Toda-Poderosa. Seja daquele império, seja daquela família, seja daquele mundo. Lendo essa história, eu lembrei muito daquele filme e daquela frase da Branca de Neve e o Caçador, onde a Rainha Má diz essa frase aí. Eu vou dar a este mundo miserável a rainha que ele merece.
Eu queria muito ver um desenvolvimento desse, onde a protagonista tomasse todo o poder pra ela. Não importa como o autor ia fazer isso. Se ela tivesse que fazer um pacto, se ela tivesse que conseguir um poder, se ela descobrisse que ela tivesse um poder, se ela se tornasse tão manipuladora a ponto de derrotar todos os seus inimigos e ela se tornar a mais poderosa ali, onde seu corpo, suas habilidades, seu caráter não fossem usados, não fossem testados, não fossem questionados. Eu queria ver um manhwa onde a protagonista não se importa com nada disso porque ela é a toda-poderosa. Não importa se ela precisa do protagonista masculino. É o protagonista masculino que precisa dela. E não porque a história foi assim desde o começo, mas porque ela se tornou assim depois de sofrer e depois de ser usada. Porque a gente não pode achar que Lucerne é o príncipe encantado dela. Ele também tá usando ela. Então eu queria ver um desenvolvimento desse tipo, onde a protagonista, ainda mais que ela é loira, combina muito com a Rainha Má, se transformasse sim em uma rainha que aquele mundo miserável merece. O segundo webtoon desta lista, eu acho que é o menos que você vai passar raiva. Talvez você se sinta muito, muito revoltada e você não consiga ler por causa disso, porque, sinceramente, eu passei, assim, fiquei muito revoltada, muito indignada, muito, sabe, meu Deus, por que que eu fui ler essa história em seguida dessa outra porcaria que eu tava lendo? Não é que é porcaria, é boa a história, só que eu queria que ela fosse melhor. Que é Eu Não Vou Aceitar os Seus Arrependimentos. A nossa protagonista é Elia, e ela se apaixonou pelo seu amigo de infância, que era um dos príncipes, mas ele não tinha poder nenhum, ele acabou por se tornar imperador. Depois que a sua mãe morreu, ele deu um golpe, enfim, ele fez várias coisas pra se tornar o próximo imperador. A Elia, ela se apaixona por ele quando eles são crianças, mas o Raymond nunca a amou. Tem uma cena que a nossa protagonista, ela tenta desistir do amor que ela sente por ele, e ela vai embora porque o Raymond está apaixonado pela Regina. Ela é muito... Não tenho o que falar dessa guria. E sim, ela vai te tirar do sério porque ela é o empecilho de toda essa história. Muitas coisas acontecem, a nossa protagonista, como ela é filha de um duque poderoso, acaba se casando com o protagonista masculino, que promete pra ela que por mais que ele não vá amá-la, ele irá respeitá-la a ponto de nunca ter nenhuma concubina, nenhuma amante, nenhuma outra mulher. A nossa protagonista, como sabe que ele jamais irá amá-la, porque ela já reconhece que o sentimento é unilateral, aceita essa proposta porque afinal de contas ela vai poder ficar com quem ela ama. Muitos anos se passam, a relação deles não é boa, eles não conversam, eles não têm diálogo, eles não saem juntos, eles não têm momentos românticos, é uma situação muito difícil, você se sente sufocada lendo essa história, você só quer que essa relação acabe ou que eles conversem, você quer que alguma coisa aconteça, até que a nossa protagonista engravida e ela vai contar pro Raymond que ela tá grávida finalmente porque ela perdeu uma criança e ela acabou engravidando de novo. Mas bem quando ela vai contar sobre isso, a nossa Regina surge dizendo que ela tem um filho do Raymond. A Elia se cala em questão do filho e pede divórcio. A cena que mais me deixou revoltada dessa história é que Raymond, num jantar, acaba dizendo pra ela que a Elia tem razão, que ele nunca a amou e que ele nunca irá amá-la. E essa cena dói, gente, machuca, porque eu acho que a Elia, ela até, tipo, concorda, sorrindo, assim, ela chora, né? Ela tem uma tristeza tão profunda que ela sabe que é verdade, que ele nunca irá amá-la. E aí os dois se divorciam, o Raymond vai começar a perceber que ele gosta dela e que ele não sabia que gostava dela. O que me deixa revoltado nessa história é que eu acho que o Raymond é o protagonista masculino. Mas assim, o que me deixa revoltada é que ela não vai encontrar felicidade com outra pessoa e vai voltar pra quem sempre a machucou. E isso me revolta até o ponto que eu não sei por que eu li 30 capítulos dessa bagaça. Ui, que raiva. Vamos passar pra outra antes que esse vídeo fique interminável, gigante, astronômico de grande. Ainda mais porque a próxima história é a pior. Pensa numa história, gente. É a pior pra você passar raiva. É a que mais me deixou lendo. Acho que eu nunca tinha me sentido tão lendo uma história. Que é Hero Love Song. Gente do céu. Vamos dar a sinopse antes que eu surte de vez aqui. A Soru, a nossa protagonista, ela é uma princesa que foi muito negligenciada, ela foi trancada em um lugar abandonada, tem uma vida terrível durante toda a sua juventude porque ela consegue ver espíritos. E como isso é uma coisa muito esquisita, ela acabou por ser isolada. Um herói de guerra volta tentando exigir o seu prêmio do imperador, já que ele queria casar com uma das princesas que ele era extremamente apaixonado, que no caso é o carinha de cabelo vermelho, que é o Jaeyoung, alguma coisa assim. Ele quer se casar com a Gayon, se eu não me engano, o nome dela é esse? Não importa, não quero saber. Ele quer se casar com outra princesa, mas o imperador acaba enganando ele e casando ele com a princesa que consegue ver espíritos, que é a Soru, a nossa protagonista.
Aí vai começar uma relação dos dois. E a questão é, muita gente nos comentários que eu estava vendo odeiam o carinha de cabelo vermelho. Dizem que ele é um escroto, que ele é horrível. E sim, concordo, ele é uma pessoa horrível, um personagem, assim, um dos piores personagens que eu já li. Mas sabe o que é o pior? É que eu odeio muito mais a protagonista feminina do que o macho escroto. E isso eu não consigo suportar, porque o macho escroto pode ser odiado por mim muito mais do que uma protagonista que só tá sofrendo. Mas nesse caso não rolou. Não rolou, por quê? Porque eu odeio a protagonista, odeio ela. Por quê? Quem, em sã consciência, deixa alguém roubar a sua carne pra vender e pra conseguir dinheiro e ficar quieta, feliz, porque está ajudando. Não dá pra suportar essa história. Por quê? Porque a protagonista feminina, ela acha que ela tá fazendo bem. Por quê? Porque seu sangue, ele cura qualquer doença. Ela é muito negligenciada pelo marido que está apenas utilizando ela. Por quê? Porque ele pega os caras que têm mais poder naquele império e cura suas doenças através do sangue da Soru. A Soru, que acha que machucou várias pessoas, né, as pessoas que se aproximavam dela ao longo da vida, se sente extremamente feliz dando seu sangue para os outros, porque ela acha que está ajudando as pessoas. Até que chega um ponto que os criados nojentos daquela mansão começam a se aproveitar disso e cortar a nossa protagonista, gente. É horrível. É horrível, é extremamente desconfortável. E a nossa protagonista, ela fica quieta e feliz e diz que isso é uma coisa... 2000 years later. Aí agora não me diz se é azar eu ter lido essas 3 histórias uma atrás da outra. Não sei quem aguentou, gente. Não, e sem falar que tem cenas assim muito piores, tipo ela se ajoelhando pro cara de cabelo vermelho e agradecendo pela vida miserável que ela tá tendo. Ah, vai. Eu nunca falei tanto xingamento em um vídeo. O quarto webtoon dessa lista, eu já fiz um vídeo completo analisando tudo sobre ele, que é 7 Maravilhas, Lágrimas de um Tirano. Eu trouxe ela aqui de novo porque eu queria deixar uma coisa clara, que foi que quando eu fiz aquele vídeo, eu li por um site muito famoso aí, e ele não tinha o primeiro capítulo. E aí eu fui descobrir que eu não tinha lido o primeiro capítulo quando eu fui procurar em outro lugar pra ler, de novo, assim, né, os primeiros capítulos, e eu percebi que eu não tinha lido o primeiro capítulo. Então muitas coisas faltaram, mas eu acho que ainda assim, com aquelas informações que eu tenho, minha opinião, minha crítica não muda em relação a essa história. Se você quiser ver a crítica mais completa, vai estar aqui nos cards pra você dar uma olhada. Mas basicamente o que é revoltante nessa história é que a nossa protagonista precisa das lágrimas de um homem horrível que a trata como lixo, mas ela precisa ir atrás dele se ela quiser voltar para sua casa e quebrar a sua maldição. O primeiro capítulo que eu li deixou muito mais claro essas coisas. Por quê? Porque ela tem que pegar as lágrimas desse tirano e ela não pode morrer dentro desse sonho, porque é um sonho que ela está tendo. Quando ela conseguir isso, quando ela conseguir pegar essas lágrimas, ela vai sair daquele sonho, vai voltar para seu mundo real e vai conseguir finalmente quebrar a sua maldição. E uma coisa que eu não sabia é que ela não é muda de verdade. Foram as pessoas, né, da sua antiga vila que fizeram isso com ela, dizendo que ela era uma pessoa amaldiçoada. Então é muito revoltante o tratamento e tudo que ela sofre. E ela é muda, ela não reage e você se sente incomodado lendo. Mas ela é uma história boa. Esse é o problema. Ela não é clichê, o conflito é tão instigante que você quer saber o que vai acontecer. São histórias boas, mas deixa você com muita raiva. Quer dizer, essa é a minha opinião, né? E o quinto webtoon, eu preciso deixar muito, mas muito claro pra vocês o porquê ele está nessa lista e os cuidados que vocês têm que tomar na hora de vocês irem ou não procurar essa história, que é De Cabeça para Baixo, Head Over Heels. Isso não é uma história de romance. Eu acho que essa é a frase que você tem que levar pra tua vida se você for ler ela. Não sou eu que vou dizer não leia, não sou eu que vou dizer leia. Eu só estou apresentando uma história que eu senti raiva lendo. Se você não tem mais de 18 anos, ou se você não se sente bem lendo uma história como essa, pra que você vai perder seu tempo lendo ela? Então eu não entendo essa pira de tipo, não leia, aí você vai ler de propósito. Tá, se eu dizer pra você não leia e você vai ler de propósito, e daí? Eu com isso, gente. Tipo, o que vai mudar na minha vida, na vida de outras pessoas? Vai mudar apenas na sua vida, porque às vezes você até se traumatize com o que você tá lendo e você não queira ler mais nada parecido. Porque a gente vai ter temas onde a protagonista feminina é esquizofrênica, é louca, e o protagonista masculino, ele é psicopata. Só que aí que tá. Eu estava estudando algumas coisas sobre psicopatia, sobre psicopatas, e um dos pontos principais é que psicopata não sente. E o plot twist
é que o protagonista masculino sente psicopatia e loucura, não tem cura, então ele é um final muito complicado. Não espere um final bom, porque como é que você vai ter remissão? Não tem como. Porque não tem cura, entendeu? São doenças, não digamos até doenças, mas são condições onde as pessoas têm aquilo e elas precisam receber tratamento, entendeu? A nossa protagonista feminina, ela tem uma fixação muito grande pelo protagonista masculino e vai falar sobre a relação dos dois em um sentido de quem domina quem. Confesso pra vocês que, se eu não me engano, eu cheguei naquela parte onde a protagonista feminina se fere com as próprias mãos. E eu não suportava mais ler aquilo e eu não entendia porque eu estava lendo aquilo. E aí eu pulei pro último capítulo, li o último capítulo, nem entendi direito e larguei a história. Quando o meu cérebro processou o final daquela história, eu voltei a ler e terminei ela. Eu gostei do final, não gostei do tipo, foi um final bom, mas eu acho que foi um final que fez sentido. Foi um plot twist, foi uma mudança de enredo que me fez voltar a ler e terminar ela. Eu vou entrar em partes de spoilers se você não quiser pegar, mas eu acho que não vai fazer muita diferença, porque, assim, eu acho que explicando pra vocês fique mais claro. O que acontece? Qual que é o plot twist dessa história? O protagonista masculino, ele diz que ele não sente ciúmes da protagonista feminina. Ele não se importa com nada. Por quê? Porque, afinal de contas, ele é um psicopata, onde ele tem controle total sobre as suas emoções. Mas isso é tão mentira a ponto de que ele pegou a protagonista feminina, a destruiu por completo para que ela ficasse quebrada. Porque, afinal de contas, quem quer algo quebrado? E aí ele poderia ficar com aquilo para sempre, sendo apenas dele. Então, o final da história é como se dissesse pra você: eu menti dizendo que eu não tinha ciúme, só que eu tenho ciúme a tal ponto que eu pego algo e destruo pra ser apenas meu. É uma história profunda sobre psicopatia, sobre loucura, sobre problemas psicológicos e família. Então não é um romance, não é nada a ponto de ser fofo, é incômoda. Não adianta você ler se você não gosta desse tipo de história, porque afinal de contas você só vai perder seu tempo. Pra que você vai ler? Ainda mais que eu te contei o plot twist da história, se você ficou aqui até o final dela. Talvez você queira ler pra você ver uma história diferente, chocante, algo que mude os seus clichês aí da vida, mas esteja muito atento na hora de você ler essa história, tá? Ela não é pra qualquer um. Não é qualquer um que lê porque você se sente mal. E pra que você vai ler uma história que você se sente mal? Não faz sentido. Entendeu? Ela tem vários furos, ela não é uma história perfeita. Muitas questões que eu queria saber, por exemplo, os pais da protagonista feminina, o que aconteceu, como é que ela se tornou daquele jeito, sabe? Tem muitos e muitos furos, mas ela é uma história totalmente diferente que tem algo que te prende e que você lê. Então não sei se você vai ler ou não essa história, mas estejam avisados que ela não é pra qualquer um e que só leia se você estiver interessado no assunto e não pra fazer, sei lá, ir contra o senso de você não pode ler. Você pode, mas eu acho que talvez não vale a pena. Mas é uma história como qualquer outra, é uma história pra se expressar e eu gostei do plot twist dela. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você vai ler essas histórias ou não, fica a seu critério. Eu espero vocês pro próximo vídeo. Então eu fui.